A graça e a paz da parte de Jesus Cristo a todos. Louvado seja o Senhor por nos permitir meditar na sua palavra. Bom estar aqui, irmãos, muito bom poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Eu creio que em breve nós estaremos juntos, né? Já estão permitindo algumas coisas. Espero que nos permita também cultuar a Deus na casa do Senhor, né? Eu estou ansioso por isto, eu creio que os irmãos também estejam da mesma forma, né? Estão todos ansiosos por este momento, eu acredito que assim estão, né? Nós queremos meditar com os irmãos nesta noite algo que está no meu coração, algo que está me incomodando. É sobre algumas causas do esfriamento da fé, do interesse pelas coisas de Deus que tem ocorrido no mundo, né? Eu tive pensando a respeito dessas questões e me veio à memória alguns itens que nos levam a um esfriamento espiritual. E o primeiro que eu pude relatar é o ativismo religioso. O que é o ativismo religioso? É fazer as atividades religiosas de forma automática, né? Como se fizesse algo corriqueiro dentro de nossa casa, né? Lavássemos louça, limpássemos casa, uma coisa corriqueira, sem uma devida entrega, sem uma devida consagração, sem uma devida devoção, sem um devido valor para quem está sendo feito, né? Que é para o Senhor neste caso. Então esse ativismo religioso é uma causa muito grande do esfriamento espiritual, né? Também fiquei pensando em outros motivos, como questionamento. Tem muitas pessoas que questionam tudo, né? Tem uma forte tendência a questionar todas as coisas. E nós percebemos pela palavra de Deus que muitas coisas não tem como nós respondermos racionalmente, né? Intelectualmente, é pela fé, né? A própria palavra de Deus diz que o Senhor usou coisas loucas para confundir os sábios, né? Então, o questionamento, essas pessoas que questionam tudo, que querem respostas racionais ou racional para tudo. Então, a segunda questão que leva a um esfriamento espiritual, porque não se encontra resposta para satisfazer a si mesmo, né? A não ser pela fé. Então, o ativismo religioso, questionamento. Pessoas também que se debruçam em livros, vários livros seculares, e muitos destes, né, nos últimos anos têm levado a uma forte tendência a uma inclinação não muito pela fé, né? Muita ciência. Então, isso também é um grande problema. A falta de tempo é outro problema, né? Ter outras agendas, outras prioridades, outros focos, né? A não ser as coisas sagradas, né? Isso também. A falta de exercício devocional é uma também. Outra, orações não respondidas. Sim, orações não respondidas também pode se levar a um esfriamento espiritual. E também ter uma igreja como um encontro social costumeiro. Então são várias atitudes, são vários critérios, são vários motivos, melhor assim dizendo, que levam ao esfriamento espiritual. E por conta deste pensamento, né, que me veio à memória, eu meditei em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, né? Abacuque de número 3, versículo 2. Nessa versão que eu estou com ela aqui agora, a versão bem de uma linguagem, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, mas uma linguagem bem contemporânea, diz assim:
Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que tu fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejais irado, tem compaixão de nós. Em outras versões, tem outra versão que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos nossos dias. Notifica na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, aviva a tua obra, Uma versão assim diz. E nesta que eu li: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor, faz agora em nosso tempo. Então, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas. Então, tanto uma versão como a outra nos leva a entendermos que havia-se uma necessidade muito grande deste avivamento, deles sentirem a necessidade de contemplarem as maravilhas de Deus, Tanto um texto como o outro nos leva a esse entendimento. O povo estava querendo ver as maravilhas de Deus, as obras de Deus, o mover de Deus. Aviva, faz agora. Nós vamos falar um pouquinho. Curva a sua cabeça nesse instante. Vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, nosso eterno e bondoso Pai celestial, Senhor da vida, eterno Criador, eterno Espírito de vida, é no nome santo e precioso de Jesus que nós nos achegamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina desta forma que nós nos achegamos a Ti pelo único meio, o único caminho que é Jesus Cristo. E nesse instante de oração, juntamente com os nossos irmãos na mesma fé, no mesmo Espírito, eu clamo, Senhor, a Tua presença. Esteja no meio do Teu povo, faz presente em nosso meio. Nos mostre, Senhor, o Teu mover. Também ilumina-nos, clareia a Tua palavra, abra os nossos corações ao Espírito Santo, move em nosso meio o Teu querer, o Teu agir. Nós estamos aqui para meditar na Tua palavra e rogamos a Tua presença, que Tu possa receber também as nossas orações e os nossos louvores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba esta oração de invocação que fazemos nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Muito bem. O que se faz necessário para ocorrer este avivamento? Para que nós possamos reviver aquilo que nós já vivemos, para que nós possamos sentir novamente aquele calor, aquela alegria, aquele prazer, que nada nos impedia, a chuva não nos impedia, o horário não nos impedia, o cansaço não nos impedia, nada nos impedia. Tal era a sede, de estar na casa de Deus, de louvar a Deus. Me veio à memória agora o Salmo de número 42, Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por Ti. Como viver novamente isso? Esta emoção, esse sentimento, esse desejo, esse apetite, esta vontade, e que nada nos impedia de viver, E eu comecei a pensar
Primeiro, nós precisamos trazer à nossa memória o que já vivemos. Dar uma de saudosista, sim. Relembrar o passado. Começar a aguçar em nós o passado. Procurar este sentimento. Procurar perceber o quanto era prazeroso. Começar a mover isso em nós. Trazer a memória. Isso é o primeiro passo, porque vai fazer com que a nossa memória venha trazer ao presente aquilo que vivemos no passado. Já é o primeiro passo. O segundo, penso que é querer, é desejar reviver o que já viveu. É logo em seguida trazer a memória, é requerer, reviver. E terceiro, agir. É preciso agir. Não podemos ficar apenas lembrando. E não só querendo, mas sem tomar uma posição de querer viver, fazer acontecer, né? Para isso, nós precisamos recorrer ao que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. E eu quero lembrá-los do Salmo 37, versículo 4. Quando diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha bem, agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer em reviver o que já viveu. Deseje querer. Dê o passo para agir. Comece a se interessar pelas coisas de Deus mais do que já se interessa. Comece a valorizar mais. Comece a participar mais. Comece a praticar mais devocionais, a praticar mais louvores, a trocar a estação do rádio para um louvor ao invés de uma notícia, da televisão para um programa evangélico ao invés de um jornal. É fundamental. Agrada-te. Tenha prazer. Deleita-te. Busque este envolvimento. Se envolva. Procure estar entronizado espiritualmente. Procure ver as coisas pela ótica espiritual. Eu tenho um primo que eu compartilho com ele quase todos os dias, algo tanto de política como de teologia, de doutrina. Nossa, ele questiona tudo, muito cético. E a gente não consegue, eu não consigo mostrar para ele que precisa se quebrantar. Ele é muito fechado, é muito racional, é muito intelectual, é muito ciência. Não é bom, não é bom. Deleita-te, agrada-te, tenha prazer nas coisas do Senhor. Se devote às coisas do Senhor, se envolva mais com louvor, com devocional, com oração. Ocupe mais o tempo e o espaço. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. O Salmo 37 nos conduz a isso. A iniciarmos um avivamento, a iniciarmos esta prática bíblica. Faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas. Ele fará.
Ele fará. Aviva a tua obra, Ele avivará. Mas nós precisamos nos deleitar mais, agradar mais, ter mais prazer, se envolver mais, não no ativismo, mas com as coisas de Deus, com a devocional, com a oração, com o louvor, mas completamente devotado. Esse é o primeiro passo, para que o Senhor possa realmente agir. Ter desejo. O Salmo 73, o salmista diz: a quem tenho eu, a quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor. E na terra nada mais desejo de estar junto a ti. Olha que coisa. A que tenho nos céus, senão a ti. E na terra, nada mais desejo do que estar junto a ti. É isto. Quando nós passarmos a viver esse sentimento, esse desejo, esta devoção, esta entrega, de desejar mais estar junto do Senhor, das coisas do Senhor, da palavra do Senhor, do louvor do Senhor, em comunhão com os irmãos, em todo momento, na igreja, enfim. Ele avivará, Ele derramará, Ele fará maravilhas no nosso tempo. Agrada-te dEle, deseja, busque, se envolva, se quebrante. Este é o caminho para este avivamento, porque ele vai começar em mim. Não adianta eu querer avivamento de uma coletividade se ele não começar em mim. Precisa começar em você. Não espere que comece no outro, comece em você. Esta busca, esse quebrantamento, esse choro, essa entrega, esse deleite, esse prazer. O Senhor fará maravilhas. Deus responderá da seguinte forma, Isaías 44, versos 3: derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Derramarei água sobre o sedento. Ele fará maravilhas sobre o sedento. Ele vai avivar o sedento. Aquele que está com sede, aquele que deseja, aquele que busca, aquele que quer, aquele que dá o passo, aquele que se entrega, aquele que, ao invés de estar vendo outras coisas, está envolvido com louvor, está envolvido com a palavra, está envolvido com a oração. O sedento. O sedento será avivado. O sedento verá maravilhas. O sedento beberá desta água da fonte da vida. O sedento, derramarei água sobre o sedento. Isaías 44, 3. E o resultado disto tudo, querido, diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 1, versículo 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O sedento, depois que sentir a maravilha, que viver a maravilha, que for avivado, que beber da água da fonte da vida, que tiver saciado, que tiver cheio do Espírito Santo de Deus, transbordará
viverá o avivamento, verá as maravilhas, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Aí os frutos virão, e outros irão querer comer deste fruto. Muitas vezes questionamos porque estamos com as folhas secas, a terra está seca, passa ano, entra ano, as folhas não ficam verdes, os frutos não aparecem, porque a terra está seca. Deseje, ambicione as maravilhas, sentir as maravilhas, queira o avivamento, se envolva nisto, busque o Espírito Santo diariamente. Nós veremos a glória de Deus, veremos as maravilhas de Deus, contemplaremos o agir de Deus, o agir do Espírito Santo no nosso meio, né? E frutos virão, e outros aparecerão para colher, para comer e para se saciar. Eu convido você, minha irmã, ao retornarmos, né, com este propósito. Vamos começar já em nossos lares, para quando nos encontrarmos, a gente possa se encontrar com este ideal, com este propósito de querer ver as maravilhas do avivamento no nosso meio. Comece a buscar, comece a se entregar, comece a se envolver, comece a ter uma vida devocionada, uma vida de devocional, uma vida de entrega, uma vida de quebrantamento, uma vida de desejo. Deleita-te, busque, se envolva, valorize, e Ele derramará. Amém? Amém? Eu quero viver isto junto com os irmãos. Eu quero viver isto junto com os irmãos. E eu tenho certeza que você também quer viver isto. Eu creio. Você crê? Vamos, irmãos, juntos, em nome de Jesus. Amém? Um abraço forte. Deus te ama. Eu te amo. Juntos, buscando este avivamento, com sede. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, querido.